Meu nome é Júlia, tenho 32 anos, e moro em Curitiba. Essa história é a mais difícil que já contei em toda a minha vida. Ainda hoje, quando fecho os olhos, escuto aquelas palavras ecoando na minha mente como se tudo tivesse acontecido ontem. Eu era uma mulher feliz, recém-casada, cheia de planos. Sempre sonhei em ser mãe, mas não fazia ideia do quanto esse sonho poderia virar um pesadelo, um daqueles que você implora para acordar, mas não acorda. E é por isso que eu tô aqui. Pra contar. Pra desabafar. Pra que, talvez, alguém que esteja ouvindo se sinta menos sozinha. Tudo começou numa manhã comum de março, quando eu fiz um teste de farmácia só por desencargo de consciência. A menstruação estava atrasada uns 5 dias, e meu marido, o Lucas, até brincava dizendo que eu andava diferente, mais sensível, mais mãe. Quando as 2 listras apareceram, minha mão começou a tremer. Era positivo. Na mesma hora eu sentei no chão do banheiro e comecei a chorar. De felicidade. De medo. De tudo junto. Eu ia ser mãe. Os primeiros meses foram como mágica. A cada ultrassom, meu coração disparava. Era como assistir a um milagre acontecer dentro de mim. O Lucas me acompanhava em cada consulta, fazia carinho na barriga antes de dormir e até gravava áudios com historinhas para o bebê ouvir. A gente ainda nem sabia o sexo, mas já o amava como se estivesse aqui fora, com a gente. Os enjoos apareceram logo nas primeiras semanas, mas eu suportava tudo com um sorriso. Era como se cada sintoma me lembrasse que ele estava ali, crescendo. Quando descobrimos que era um menino, choramos abraçados na sala do consultório. Era o nosso pequeno Rafael. O nome foi escolhido no mesmo dia. Rafael significa curado por Deus. E mal sabíamos o quanto esse nome ia fazer sentido, mais do que imaginávamos. Cheguei ao 6º mês com tudo indo aparentemente bem, mas algo dentro de mim começou a mudar. Não sei explicar. Era como uma angústia, uma ansiedade que não passava. Eu me sentia cansada demais, com dores estranhas, e percebi que meu inchaço estava além do normal. Comentei com a obstetra, que pediu uma bateria de exames. No dia da consulta seguinte, lembro que entrei no consultório com um leve aperto no peito, mas ainda tentando manter o sorriso. Foi quando ela olhou os exames com um semblante sério e disse: Júlia, precisamos investigar mais. Sua pressão está muito alta, e isso pode colocar vocês 2 em risco. A partir dali, tudo começou a desmoronar lentamente. Fui diagnosticada com pré-eclâmpsia severa. Fiquei internada dias depois. Meu corpo estava reagindo de forma agressiva à gravidez, e quanto mais o Rafael crescia, mais meu organismo parecia rejeitá-lo. Era cruel. Como se meu próprio corpo não suportasse gerar o ser que eu mais amava no mundo. Passei semanas no hospital. Monitoramentos diários. Remédios. Silêncios. O Lucas ficou do meu lado o tempo todo. Dormia em cadeiras, se revezava com minha mãe e fazia de tudo para me manter calma. A barriga crescia, mas com ela vinha o medo. Os médicos diziam que estavam tentando ganhar tempo, que cada dia que Rafael passasse dentro de mim era uma vitória. Mas também me avisaram, com toda a delicadeza, que o risco era altíssimo. Que talvez fosse necessário escolher. Que talvez não dessemos conta os 2. No 8º mês, numa madrugada silenciosa, acordei com uma dor insuportável. Senti um mal-estar estranho, como se minha alma tivesse deixado o corpo por segundos. Chamei a enfermeira. Em poucos minutos, a sala virou um caos controlado. Médicos, aparelhos, corrida nos corredores. Meu útero estava entrando em colapso. Rafael precisava nascer. Agora. Fui levada às pressas para o centro cirúrgico. O Lucas foi impedido de entrar. Era uma cesárea de emergência, com risco para mim e para o bebê. Me lembro do frio da maca, da luz branca demais acima da minha cabeça, e da anestesia subindo pelas minhas costas. Eu tremia. De medo. De desespero. Meus olhos procuravam rostos que me dessem segurança, mas o que eu via eram olhares preocupados e movimentos rápidos. E então, naquele momento em que tudo parecia confuso, ouvi algo que me destruiu. A médica disse, num tom contido, mas suficiente para que eu escutasse, ou ela, ou ele. Essas palavras ficaram presas na minha mente como um eco congelado. Como assim? Ou eu ou ele. Eu queria os 2. Eu queria viver. Queria meu filho vivo. Queria sair dali com ele nos braços. Mas naquele instante, entendi que o destino não obedece pedidos. Ele simplesmente escolhe.
Minha pressão despencou. Apaguei. Tudo ficou escuro. Segundo me contaram, foram minutos de luta intensa. A equipe médica dividida. Parte tentando salvar o bebê, parte tentando me manter viva. O Lucas do lado de fora, sem saber se sairia dali pai ou viúvo. Quando abri os olhos, horas depois, estava numa sala silenciosa. Tubos no meu braço, boca seca, e uma dor que ia além do físico. Minha mãe estava ao meu lado. Seus olhos estavam vermelhos. O Lucas entrou logo depois. E ele segurava um cobertorzinho azul nas mãos. Um cobertorzinho, vazio. O silêncio entre eles me entregou a resposta antes mesmo que dissessem qualquer palavra. Rafael não tinha resistido. A dor que senti naquele momento foi indescritível. Um tipo de dor que não tem onde se apoiar. Um vazio que ocupa todo o peito. Um grito silencioso que ecoa para sempre dentro da gente. Eu chorei até não ter mais forças. Me perguntava todos os dias o porquê. Por que comigo? Por que com ele? Eu dei tudo. Fiz tudo certo. Cuidei. Amei. E ainda assim, a vida me arrancou meu filho dos braços antes mesmo que eu pudesse vê-lo abrir os olhos. Ele viveu minutos. Mas dentro de mim, ele viveu uma eternidade. Nos dias seguintes, cada detalhe do hospital me machucava. O som distante de outros bebês chorando. O cheiro do corredor. O berço vazio no meu quarto. A lembrança daquela frase, ou ela ou ele. Eu sobrevivi, mas uma parte de mim morreu ali. Eu estava viva, mas incompleta. A recuperação física foi difícil, mas a emocional, essa eu ainda carrego. Lucas foi meu pilar. Choramos juntos. Ele dizia que Rafael estava em paz, que nos escolheu como pais por um breve momento e que tínhamos que honrar isso com amor. Mas eu me sentia culpada. Como se meu corpo tivesse falhado com ele. Como se eu tivesse vencido, às custas da vida do meu filho. Levei muito tempo até conseguir olhar para o céu sem me culpar. Até conseguir falar seu nome sem chorar. Até aceitar que viver tão bem era uma forma de homenageá-lo. Rafael foi o maior amor da minha vida. Ele me ensinou que a maternidade não começa no parto, mas no instante em que a gente sonha com o filho. Ele viveu pouco, mas me transformou para sempre. Hoje, cada vez que conto essa história, não é para arrancar lágrimas. É para lembrar que, mesmo nas dores mais profundas, a vida insiste em continuar. E que nenhuma mãe, nenhuma mesmo, deveria passar por isso sozinha. Depois que saí do hospital, o mundo não era mais o mesmo. O céu continuava azul, as pessoas continuavam andando pelas ruas, sorrindo, vivendo, mas dentro de mim, tudo estava cinza. Eu voltava para casa com o corpo de uma mulher que deu à luz, mas sem o bebê nos braços. Voltava com cicatrizes visíveis e outras invisíveis, que doíam muito mais. Eu olhava para o quartinho que montamos com tanto amor, cada detalhe escolhido a dedo, e sentia como se cada objeto gritasse o nome do Rafael. O berço vazio era um abismo no centro da casa. Os brinquedos, as roupinhas, o ursinho azul com a inicial bordada, tudo estava lá. Menos ele. E isso me destruía em silêncio todos os dias. Nos primeiros meses, eu mal saía da cama. Chorava sozinha, escondida, porque me sentia culpada até por respirar. O Lucas tentava ser forte, mas eu via nos olhos dele que ele também estava se quebrando por dentro. Às vezes, ele me abraçava forte à noite, em silêncio, e eu sentia as lágrimas dele escorrendo no meu ombro. Ele não dizia nada, mas eu sabia que cada madrugada era uma luta para nós dois. O luto é um buraco escuro e fundo, e ninguém te ensina como sair dele. Eu me questionava, como posso seguir em frente se a vida do meu filho terminou antes mesmo de começar? Como posso sorrir, trabalhar, comer, sem me sentir uma traidora da dor? Tentei ir a uma terapia. A primeira sessão foi um desastre. Eu mal conseguia falar o nome do Rafael sem desabar. Mas continuei indo. Aos poucos, entendi que o luto não era um inimigo. Era uma parte do amor que não teve para onde ir. Um tipo de amor interrompido, que agora precisava encontrar outros caminhos. A psicóloga me ajudou a compreender que não era minha culpa. Que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Que às vezes, infelizmente, a vida simplesmente é injusta. E ouvir isso de outra pessoa, validando a minha dor, foi o primeiro passo para começar a respirar de novo. Lucas me surpreendia com sua sensibilidade. Ele escrevia cartas para o Rafael, deixava junto da fotografia que colocamos no criado mudo. Às vezes, acordávamos no meio da noite e conversávamos com ele em voz alta,
como se ainda estivesse entre nós. Era doloroso, mas também reconfortante. Criamos um ritual no primeiro mês de falecimento. Acendíamos uma vela azul e colocávamos uma música suave, daquelas que eu ouvia grávida. Era a nossa forma de dizer: você existiu. Você é amado. E sempre será. Não sabíamos lidar com a ausência, mas sabíamos que fingir que ele não existiu era pior. Voltar à vida comum foi um desafio. As pessoas ao redor, mesmo bem intencionadas, não sabiam o que dizer. Algumas evitavam o assunto. Outras diziam coisas do tipo: vocês ainda são jovens, podem ter outro filho, como se um substituísse o outro. Não. Rafael não é substituível. Nunca será. Ele é único. Nosso primeiro filho. E continuará sendo, mesmo que a vida nos dê outros caminhos. Fui aprendendo a reagir com menos raiva e mais compaixão. Percebi que o luto incomoda quem nunca o sentiu. Que ele assusta. Mas não deveria. Porque o luto, assim como o amor, é um dos sentimentos mais humanos que existem. No nosso aniversário de casamento, decidimos fazer algo simbólico. Fomos até um bosque que ficava perto da nossa casa, levamos uma muda de árvore e plantamos ali, com uma pequena plaquinha: Rafael, nosso pequeno gigante. Foi emocionante. Ficamos ali por horas. Choramos. Sorrimos. Nos abraçamos. Era como se, naquele espaço, ele estivesse presente. E cada vez que voltávamos lá, era como visitar um pedaço dele que ainda florescia. Com o tempo, comecei a escrever. Peguei um caderno e comecei a relatar tudo o que sentia. Escrevia cartas, pensamentos, memórias da gravidez. Era como se aquelas páginas absorvessem a minha dor. Me ajudavam a organizar o caos aqui dentro. E foi assim que nasceu a ideia de compartilhar minha história. Criei um perfil anônimo numa rede social e comecei a postar trechos desses escritos. Relatos de uma mãe enlutada. Aos poucos, outras mulheres começaram a me seguir, comentar, enviar mensagens. Descobri que não estava sozinha. Que existiam muitas outras mães com histórias parecidas, muitas caladas pela dor, pelo medo, pelo tabu. Aquilo me deu força. Me deu propósito. Transformar a dor em empatia. A perda em acolhimento. Eu, que pensei que nunca mais poderia ajudar alguém, estava sendo abrigo para outras mulheres. E isso foi me reconstruindo aos poucos. Os meses foram passando. E com eles, as estações mudaram. Um dia, acordei e percebi que o sol estava mais bonito. Que a comida tinha mais sabor. Que meu sorriso não era mais forçado. Ainda doía, claro. Mas agora havia espaço para outras emoções. Comecei a sair mais, a reencontrar amigos, a voltar para o trabalho com um novo olhar. O Lucas e eu fortalecemos ainda mais nossa relação. A dor que poderia ter nos afastado, nos uniu. A gente aprendeu a se ouvir, a respeitar o tempo um do outro. Tivemos muitas conversas profundas, choros compartilhados, silêncios acolhidos. E, acima de tudo, fizemos uma promessa: não esqueceríamos do Rafael, mas não deixaríamos de viver por causa da dor. Hoje, passados mais de 2 anos desde aquele dia na sala de cirurgia, posso dizer que estou viva de verdade. Ainda visito o bosque onde plantamos a árvore. Ela está crescendo linda, forte, cheia de folhas. Às vezes levo flores, às vezes só fico ali em silêncio. Falo com o Rafael. Agradeço. Peço força. Ele é parte da minha história. E sempre será. Decidimos não tentar outro filho por enquanto. Não por medo, mas por respeito ao nosso processo. Queremos que venha no momento certo, com o coração tranquilo. Sabemos que nenhum filho substitui outro. E que o amor é sempre multiplicado, nunca dividido. Hoje em dia, olho para trás com um misto de tristeza e gratidão. Tristeza pela ausência, claro. Mas gratidão por ter vivido algo tão profundo, tão real. Ser mãe do Rafael me transformou. Me fez mais humana, mais empática, mais forte. E se eu puder usar essa dor para tocar outras vidas, já valeu a pena. Continuo escrevendo. Continuo acolhendo outras mães. Continuo contando minha história, porque sei que ela pode ser o abraço silencioso que alguém precisa. Se você ouviu até aqui, obrigada. Não importa se você é mãe, pai, filha, amigo, o que importa é que histórias como a minha precisam ser contadas. Porque a dor compartilhada dói menos. E porque, no fundo, todo mundo carrega um vazio que só o amor pode preencher. O Rafael vive. Em mim. No Lucas. Na árvore.
no céu. E em cada palavra que deixo aqui. Hoje, ao encerrar essa história, eu não quero que você sinta apenas a dor. Porque apesar de tudo o que vivi, o que ficou em mim, foi o amor. Um amor que nasceu com o primeiro batimento daquele coraçãozinho dentro de mim e que continua vivo, mesmo que os olhos não possam ver. Eu não sou mais a mesma mulher que começou essa caminhada cheia de sonhos e planos perfeitos. Eu sou outra. Mais forte. Mais sensível. Mais consciente de que a vida não é sobre controlar o que acontece, mas sobre o que a gente faz com aquilo que nos acontece. Meu filho Rafael me ensinou isso, mesmo sem dizer uma palavra. Ele me ensinou que o amor verdadeiro não precisa de tempo, de presença ou de final feliz. O amor verdadeiro simplesmente é. Se você que me ouve agora está vivendo uma dor parecida, se sente esse vazio silencioso, essa ausência que ninguém vê, eu quero te dizer que você não está sozinha. Sua dor é válida. Seu luto é legítimo. E o seu amor continua existindo. Mesmo quando o mundo parece não entender. Mesmo quando você sente que não vai suportar. Você vai. Um dia de cada vez. Uma lágrima por vez. Uma lembrança de cada vez. Porque dentro de você há uma força que talvez você ainda nem tenha descoberto. E ela vai florescer. Como a árvore que plantamos pro Rafael. Vai crescer. Mesmo em meio a cicatrizes. E quando você menos esperar, vai perceber que está respirando sem culpa. Que está sorrindo sem se trair. Que está vivendo, por você, e por aquele amor que não se apagou. O tempo não apaga. Ele transforma. E a memória do que vivemos não desaparece, ela se torna parte de quem somos. E eu sou, para sempre, a mãe do Rafael. Não importa quanto tempo passe. Ele foi meu início como mãe. E será, para sempre, meu motivo de continuar. Se você chegou até aqui comigo, eu agradeço. De coração. Que essa história toque sua alma como tocou a minha. E que você nunca se esqueça, mesmo em meio à dor mais profunda, o amor permanece. Ele nunca morre. Ele só muda de forma. E às vezes, quando você olha pro céu, ele responde no silêncio. No vento. Numa folha que cai. Ou num abraço inesperado. O amor, encontra sempre um jeito de voltar. Porque onde há amor, nada é em vão. E nunca será. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, eu te convido a se inscrever aqui no canal Relatos de uma Mãe. Isso me ajuda a continuar compartilhando histórias reais, profundas e cheias de emoção, como a que você acabou de ouvir. Aqui, cada relato é um abraço para quem já amou, já perdeu, já lutou, e segue em frente com o coração marcado, mas cheio de força. E por favor, deixa aqui nos comentários o que você sentiu. Se você já passou por algo parecido, ou conhece alguém que viveu uma experiência assim, compartilha. Sua voz pode ajudar outras pessoas a se sentirem menos sozinhas. Vamos transformar a dor em empatia, e a empatia em acolhimento. Obrigada por estar aqui. E até a próxima história.